Você que nos visita hoje pela primeira, segunda vez, terceira vez, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo nessa noite, noite de adoração, noite em que você vai estar recebendo uma palavra poderosa, uma palavra do trono de Deus, ministrada pelo servo do Senhor, nosso pastor Marcelo. Que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente nessa noite. Sinta-se acolhido pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria dar um aviso aqui. Após o culto, a irmã Nayane vai estar convidando os tios e as tias que ministram aqui na salinha para uma breve reunião. Amém? Ao final do culto, ao término do culto, uma reunião aqui na salinha, com os tios, com os professores. Estenda suas mãos em direção a esses pequeninos, que são preciosos aos olhos de Deus, e oremos junto por eles, pela vida deles. Senhor, querido Deus, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, mais uma vez, pela vida, Senhor, de cada pequenino desse aqui, que o Senhor colocou em nossas vidas, Pai, que o Senhor colocou nesta casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, somos muito gratos por cada criança, por cada servinho, Senhor, por cada preciosidade dessas que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós queremos, Senhor, colocá-los em Tuas mãos, para que o futuro deles, Senhor, sejam dirigidos, sejam direcionados, sejam guiados pelo Teu Espírito, pela Tua vontade, a Tua boa vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então toma eles em Tuas mãos. Assim nós te damos graças, te louvamos, te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só mais um aviso, passando aqui a programação da igreja. Domingo, às 18 horas, culto, hoje. Quarta-feira, às 19 horas, culto também, culto de ensino. E quinta-feira, terça-feira também esqueci, ia esquecendo da terça-feira, não era, dona Lizade? Oração das mulheres, dia de terça-feira, às 19 horas. É uma bênção, venha, você que quer mais de Deus, você está convidado para fazer parte dessa oração, é fogo, viu, irmãos? E quinta-feira temos célula nos lares, quinta, sexta e sábado. Amém? Glória a Deus. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje eu vou estar falando de um assunto que eu gosto muito de ministrar. Faz tempo que eu não ministro mais nesse assunto para os líderes, mas hoje você vai entender um pouco mais sobre discipulado. Hoje eu vou falar sobre mestre e discípulo, um assunto muito visto na Bíblia, que o Senhor, aqui no livro de Mateus, vou começar hoje falando com vocês, livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, fala assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhe foi ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele garante que vai estar conosco até o fim dos tempos, mas tem algo impressionante que eu quero falar hoje, é sobre esse vão e façam discípulos. Eu e você... Como? Eu falei aqui no Mateus 28, mas eu vou estar ministrando outro texto hoje. Eu queria começar aqui para você entender essa palavra que Jesus disse: vão e façam discípulos. Diga assim: vão e façam discípulos. Agora, para você fazer discípulo, você também precisa aprender a ser mestre. Para chegar a ser mestre, você tem que ser um discípulo antes, para poder discipular, para poder entender um pouco mais, porque na verdade o discipulador, o mestre, ele tem uma visão muito mais aguçada do que um discípulo. Ele vê muito além mesmo. E eu vou querer estar falando hoje sobre mestre e discípulo. Mestre, professor, aquele que já foi experimentado, aprovado naquelas áreas, e discípulo. E eu queria começar com um texto aqui que está em 2 Reis. Vamos lá comigo, 2 Reis,
capítulo 6, é um texto conhecido, já preguei sobre isso, mas hoje eu vou estar ministrando de uma forma que eu possa discipular toda a igreja, para você ver, às vezes, o que você não está vendo ainda, para que Deus possa, de alguma forma, abrir os olhos e a gente tenha um entendimento um pouco mais profundo desse tema de mestre e discípulo. Eu vou ler um pouco rápido, porque tem bastante coisa, mas para que você entenda e não fique nada fora de contexto, começa no 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Aqui eles tinham um lugar para reunir e disse que era pequeno. E eles, cada um ia fazer alguma coisa para que a igreja crescesse. Eles iam cortar um tronco, cada um ia ajudar de alguma forma para que a igreja crescesse. Desde muitos anos antes de Cristo, o discipulado sempre existiu. E era algo que ele faz com que as pessoas todas trabalhem. Todas se sintam parte da obra e todas queiram trabalhar. Então eles disseram assim, vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e ele foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Toda vez que tem um profeta no lugar, Deus faz milagre. Toda vez que tem um homem de Deus consagrado ao Senhor, Deus faz coisas extraordinárias, porque um machado flutuar, isso era impossível. No natural era impossível, mas Eliseu tocou a vara ali e flutuou. Já era o sobrenatural de Deus. Isso eu quero mostrar para você hoje, porque essas coisas que talvez você nunca viu ainda, Deus quer te fazer ver. Ele quer que você entenda que Ele quer lhe usar. Jesus, quando Ele chamou nós aqui para sermos discípulos, Ele disse que coisas maiores que essa Ele faria, amém? Então aqui eles estavam vendo o machado flutuar. Ora, versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para o lugar indicado pelo homem de Deus. De repente, repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que os convocando os seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fazes em teu quarto. Ou seja, toda vez que ia ter uma guerra em algum lugar, o profeta dizia: não passa por ali. Eles iam lá verificar e tinha gente lá montando emboscada. Ou seja, todas as vezes ele era prevenido pelo homem de Deus e sempre Israel saía na frente. Por quê? Porque ele sabia dos passos do adversário, que Deus revelava para o profeta. Então ele estava uma vantagem imensa. Aí o rei disse assim, ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e o cercaram a cidade. Então, olha só, esse homem sozinho, ele era capaz de fazer um reboliço em qualquer exército, por causa da informação. Informação é algo que não tem preço. Informação, você pode pagar todo o dinheiro do mundo, uma informação de Deus para a sua vida, não existe preço que possa ser pago. Não existe preço, não existe custo, não existe nada que possa se comparar a uma informação de Deus para a tua vida. Muda tudo. Assim, às vezes o menino está tentando te pegar lá na frente e Deus diz: não faça isso. Ou alguém de Deus fala e você vai checar, e era exatamente aquilo ali que estava acontecendo. Isso aqui estava acontecendo. Então ele disse assim: nunca vou ganhar essa vitória, só se eu pegar esse homem. Só se eu acabar com a vida desse profeta, porque todas as vezes, repetidas vezes, o profeta revelava como o inimigo queria atacar
Israel. E assim é conosco. O Espírito Santo, ele trabalha. Quando você tem intimidade com Deus, ele revela coisas assim extraordinárias para te ajudar. E eu queria te mostrar isso aqui como mestre e discípulo. Como Deus revela e ele honra aquelas pessoas que estão debaixo de cobertura espiritual, que estão congregando, que recebem a palavra de Deus. Elas vão ver coisas. Deus vai avisar coisas para elas que outras pessoas não vão receber. E às vezes estão perdendo de prosperar. Às vezes a gente está querendo trabalhar, está querendo se esforçar, está querendo muitas outras coisas. Mas Deus às vezes olha, para você ser abençoado, você tem que se alimentar aqui primeiro. Porque eu abro a porta lá na frente. Porque eu vou te dar, sou eu que vou te dar. Como que tu vai receber algo de mim, se o principal que é para estar aqui e ouvir a voz de Deus, e você às vezes está em outro lugar? Deus quer que você esteja aqui. Deus quer que você esteja aqui, porque eu quero te abençoar muito, mas Ele não quebra princípios. Eu vou te mostrar isso, mestre e discípulo. Quando a gente for fiel no pouco, que no caso o pouco é muito, porque a palavra de Deus é a coisa mais importante que tem, Ele vai fazer com que você prospere. Aquelas horas extras que você acha que podia fazer 3, 4 vezes na semana de madrugada, às vezes Ele queria que você descansando, indo um domingo para a igreja, Ele vai te dar muito mais do que trabalhando excessivamente. Eu tenho experimentado isso, Deus tem sido fiel, tem feito coisas extraordinárias, a ponto de eu poder estar falando isso para vocês aqui, né? Não quer dizer que eu não tenho dificuldade, não tenho, mas eu vejo a mão de Deus assim, honrando poderosamente. Aqui, eles descobriram qual era o segredo dele. É o homem de Deus, é o profeta que revela. Porque se fosse cara a cara, homem a homem, a gente ia ganhar deles, que eles eram mais numerosos, os inimigos. Mas olha o que acontece. Olha, e como é que o camarada, se é para pregar um homem e um profeta, precisava 5 homens, precisava 5 policial ali, precisava 5 guardas no máximo. E outra, que o homem de Deus não ia reagir, né, na força, né? Só que ele mandou cavalaria, imagina só, cercar a cidade toda. Será que esse homem era perigoso? Um homem só? Precisar de uma cavalaria todinha para pegar um homem de Deus? Eu digo para você, se você andar com Deus, você é muito letal para o inimigo, você é muito perigoso. Uma palavra sua destrói um monte de laços, de cadeias, de coisas, livra muita gente. Então pense na raiva, no ódio que o inimigo sente em você, para tentar lhe calar, para tentar parar a palavra de Deus, né? A gente vê durante a Bíblia as calúnias, as coisas que aconteceram com pessoas que pregavam a palavra de Deus. Mas o Senhor da palavra nos protege, Ele nos livra. E aqui, olha só, Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Era só um homem, tá? 2, na verdade. O servo do homem de Deus, ele era servo, ele era discípulo, né, discípulo do profeta, estava lá no versículo 15 aqui, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Agora olha só como é que pode a cidade toda arrodeada de carros, de inimigos, de problemas letais mesmo, ali com a arma na mão, gente treinada para matar, e o homem de Deus estava dormindo. O profeta, o discípulo do profeta foi lá e acordou ele e disse: "Olha só, estamos cercados, o que a gente vai fazer?" Ele disse, a primeira palavra do homem de Deus sempre é: "Não tenha medo." Ele começa a citar o versículo da Bíblia, né? Aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Aqueles que estão ao seu favor, a presença de Deus é muito maior do que os seus inimigos, do que aqueles que se levantam contra você. Mas você precisa ver isso. Ele era homem de Deus, era discípulo do profeta, ele era discípulo, mas ainda não era mestre. Ele era discípulo, mas ainda não era aquele que estava experimentando aquilo. Ele ainda estava passando pelo discipulado. E isso acontece nos dias de hoje. É diferente, o linguajar de um mestre é diferente de um discípulo. A pessoa que tem experiência com Deus, vivência com Deus, maturidade com Deus, vê as coisas diferentes do discípulo. Não é que o discípulo seja mau, não é que o discípulo esteja em pecado, não. Ele apenas ainda é um discípulo que ainda vai ver aquilo ali acontecer. Deus está trabalhando na vida dele. Entendeu? Só que é isso que eu quero dizer para vocês. Nós todos aqui estamos em treinamento. Nós vamos ver coisas muito maiores. Por isso, mestre, discípulo. Vamos dizer mestre, Jesus. Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. É para Ele que nós olhamos e nos inspiramos
a prosseguir. Eu trouxe um texto do Antigo Testamento para mostrar para você essa palavra discípulo, como ela era vista nesses tempos. E o discípulo do profeta disse a ele, o que nós faremos? O profeta disse, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O incrível dessa palavra é que fala ao redor de Eliseu. Ou seja, a revelação, a proteção, a graça estava ao redor do profeta, do homem de Deus, que pregava, que se expunha, que não parava. Então existe uma proteção. Quando eu vi lá em Mateus 28, ele disse, e eu estarei contigo. Contigo quem? Quem estiver pregando, discipulando e não parando. E isso é um treinamento que eu quero falar para toda igreja, discípulo e profeta. Às vezes você está discipulando e sendo discipulado, ao mesmo tempo que você está sendo mestre e está ensinando, você está sendo ensinado. Tá certo? Então tem esse processo também. Você às vezes já está mestre ensinando, mas ainda está debaixo de uma cobertura espiritual que está te ensinando também. A gente sempre tem que estar aprendendo com alguém que sabe mais do que a gente. Se você só anda com pessoas do seu nível para baixo, você está morto. Você tem que andar com pessoas que sabem mais do que você, que têm mais experiência que você, e você tem que ter humildade de ver. Está entendendo? Como? Olha para si, veja as suas experiências. Quando foi que aquele discípulo botou um pau na água e o machado flutuou? Não, mas o mestre tinha aquilo já, tinha visto aquilo lá. O discípulo estava vendo os problemas que realmente tinha no âmbito natural. Porém, o mestre estava vendo no espiritual que muito maior eram os que estavam com ele do que contra ele. Mas ele precisava fazer uma coisa, orar para que Deus abra os olhos. E a minha intenção hoje no discipulado é orar para que Deus abra os seus olhos, para que nós possamos ver que o trabalhar de Deus a nosso favor é muito maior do que aqueles que estão contra nós. Porém, quando eu não vejo isso, eu não avanço. Eu vou me escondendo, eu vou ficando com medo, eu vou tentando sair. Só que Deus quer te prosperar. Às vezes coisas ruins que você acha que é ruim acontece, mas é que Deus está trabalhando para que você receba algo maior, você esteja preparado. Então eu vou mostrar isso na prática. Aqui era um trabalhar na vida do discípulo e do profeta, porque ele ia ver coisas maiores no meio dessa dificuldade. Olha só, depois que ele orou, o discípulo viu. Então, olha só, versículo 18, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então eles feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me. E os levou ao homem que vocês estão procurando, e os seguiu até a cidade de Samaria. Assim que entraram na Samaria, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena-lhes que sirvam comida e bebida e deixe que voltem a seu senhor. Então o rei preparou-lhe um banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Quer ter paz? Saiba abençoar os que te perseguem. Quer vencer a luta? Eles vieram para matar ele, um monte. Sabe o que ele fez? Cegueira. Levou eles quando eles caiu dentro de Samaria, do povo de Israel. Dentro do palácio, vamos dizer assim, circulado, cheio do exército de Israel. E quando Deus voltou a abrir os olhos, eles estavam cercados pelo povo de Israel, pela guarda de Israel. O rei de Israel disse, quer que eu mate eles? Ele disse, não, alimenta eles, vai matar eles para quê? Então olha só, desde o Antigo Testamento, como é que Deus ensina você a vencer. Sabe o que aconteceu? Deram um banquete para eles e mandaram ele de volta. Pararam de perseguir eles. Às vezes você quer lutar, tipo assim, eu vou descontar, vou fazer isso. A briga nunca acaba. O mal se vence com bem. O mal se vence com bem. Se os seus olhos estão abertos, você tem que ver como um profeta vê. Não é tentando rebater, não é tentando afastar, não é tentando matar. É tentando mostrar que você é diferente.
Que você tinha oportunidade de matar, mas não matou. Você tinha oportunidade de sentar, mas não sentou. Você tinha oportunidade de tirar, mas não tirou. Você tinha oportunidade de fazer mal, mas não fez. Você fez o bem. Para quê? Você precisa provar que você é maior, que você pode botar o outro no lugar, ao invés de você provar que você pode abençoar. E Deus vai te abençoar mais. E Deus, a tua bênção vem de Deus. A tua revelação vem do Altíssimo. E quando vem do Altíssimo, eu sempre digo, a gente age do jeito que a Bíblia ensina. Está entendendo? Esse é o segredo do mestre para o discípulo, do mestre para o rei. O rei estava pensando em matar também. Mas o mestre que estava andando com Deus, recebendo revelação, disse o seguinte: dá de comer. Tá certo? E manda eles de volta. Acabou a briga. Você tem visão de mestre? Hoje, você já tem visão de mestre ou de discípulo? E discípulo é bênção, nós temos que ser discípulo. Só é mestre quem é discípulo. Não tem como você ser mestre sem ser discípulo antes. Não tem como você querer que as pessoas te sigam quando você não segue ninguém. É impossível de você conseguir essa transformação. Você honra o homem de Deus e Deus te honra. E aí eu vou te mostrar agora Jesus discipulando os discípulos dele. Aqui foi para começar a brincadeira. Agora abre lá a Bíblia em Mateus capítulo 14. Vou continuar falando de discipulado, de mestre e discípulo. Qual a sua mentalidade hoje? Como você pensa? Você sabia que tem um Provérbios que fala, Provérbio 18, que assim como você pensa ou imagina, assim você é ou você se torna. Por isso que você tem que pensar, eu sou mais do que vitorioso, eu vou vencer, eu vou conseguir, se cair levanta, se cair levanta, entendeu? Mas não desiste, só vence quem não desiste. Só vence que eu não vou desistir, porque a vida vai vir e vai bater em você. As coisas vão vir e vão bater em você. As pessoas vão vir e vão lhe trapacear. As pessoas vão vir e não vão ser gratas, mas não interessa. Você não precisa reagir como elas. Você tem que estar em outro nível. Diga assim, outro nível. Deus quer te levar para outro nível. Aprenda essa questão de mestre, de estar perto de Deus. Você entenda que a sua bênção vem de Deus. Deus pode usar pessoas, quem Ele quiser, mas a sua bênção vem da sua conexão com Ele. Ele podia ter o maior exército que fosse, mas ele evitava os grandes confrontos, porque o Senhor o falava antes de ele entrar lá. O Senhor avisava o rei, e o rei tinha essa afinidade com o profeta, com o homem de Deus. Ou seja, todo o reinado dele era abençoado. Quando você tem afinidade com o homem de Deus, quando você tem afinidade com a voz do Espírito Santo, tudo que você faz é abençoado. Olha só como o pessoal era inteligente. Na Babilônia, adivinha quem foi trabalhar para eles lá? Nada menos do que José, do Egito. Tinha a sabedoria de Deus, a graça de Deus, estava lá no outro lado, tudo sendo bem administrado, por causa de José. Ou seja, um homem faz toda a diferença. Seja um mestre, seja um professor, seja alguém que aprende para passar o conhecimento, passar a unção, passar a graça, passar a receita da vitória. Seja um discipulador. Jesus disse, ide fazer discípulo. Uma promessa que Deus tem para todos nós, é que quando você for e estiver fazendo discípulo, Deus vai estar com você até a consumação dos séculos. Ele nunca vai te deixar. Isso é uma promessa dele. Agora vamos lá, para Mateus capítulo 14, vamos lá. Continuando na visão de discipulado, eu vou tentar deixar o mais próximo possível dos nossos dias de hoje. Olha só, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 10, vai falar que João Batista perdeu a cabeça. Foi decapitado. Quem era João Batista? Foi quem batizou Jesus. Era amigo de ministério de Jesus, ele perdeu a cabeça. Foi decapitado porque ele estava numa festa, o rei com certeza Herodes já tinha bebido muito e queria agradar todo mundo na festa e disse, pede o que tu quiser. Aí a mulher dele pediu a cabeça de João Batista, né? E ele teve que cumprir, para não ser envergonhado que ele quer fazer, e trouxe a cabeça de João Batista num prato. Quem era João Batista? Era um profeta, ele temia, por que ele não matou João Batista antes? Porque ele tinha medo do povo, porque o povo ia defender o profeta, o povo ia partir para cima, mas por causa disso eles mataram João Batista, né? Então o que acontece? No versículo, o que eu quero dizer para você? Eu estou falando de discipulado. O mestre e o discípulo passam pelas mesmas situações, mas reagem de forma diferente. Ali, Jesus estava passando por uma situação onde o seu companheiro de ministério, quem o batizou, tinha acabado de perder a cabeça no prato. Será que ele desistiria do ministério, do chamado dele, porque quem antecedeu ele já perdeu a cabeça? O que ia sobrar para ele? Se aconteceu isso com João Batista, o que iriam fazer com ele? Mas ele sabia que ia morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. A diferença é quem sabe quem é, não para de andar em direção ao caminho.
Quem sabe quem é e sabe o que veio fazer, mesmo que morra, vai e continua. Agora, quem não sabe, para no meio do caminho, porque não sabe, não deixou ainda de ser discípulo, se tornou discípulo ainda. Porque antes de ser discípulo, tem a multidão, e a maioria faz parte da multidão. Uns poucos são discípulos e alguns são mestres. Essa é a diferença. Só que Deus nos chamou para pelo menos ser discípulo. Discípulo que vai fazer discípulo. Mas Deus quer levantar mestres. Deus quer levantar apóstolos. Deus quer levantar evangelistas. Mas para isso tem que ter posicionamento. Tem que ter experiência com Deus. Tem que ter coração. Um segredo de tudo isso se chama coração. Qual era o coração do profeta? Vou alimentar esse pessoal e mandar eles de volta. Coração de Deus. Tinha a revelação do coração de Deus. Moisés, até o próprio Deus enfurecido com o povo, disse, ele caiu e botou o rosto em terra, começou a interceder pelo povo. O povo que tinha feito o bezerro de ouro, feito tudo errado. Ele botou o joelho no chão e começando a interceder pelo povo para que o próprio Deus não matasse todo mundo. Foi o Senhor que tirou eles do Egito. O que é que vamos falar do Senhor? Tipo assim, preocupado com o povo, preocupado com Deus, e ele ali sendo um intermediário. Como é que é o seu coração em relação a pessoas, o povo? Então isso é um discipulado. Deus quer tratar na sua vida. Por quê? Você vai chegar aqui, ó, onde Jesus chegou. Jesus veio para nos discipular e ele vai discipular. Aconteceu isso. Ele no ministério dele estava passando por um momento de dificuldade. Ele acabou de saber que o seu companheiro de ministério tinha perdido a cabeça. O que é que ele fez? Olha o que ele fez. Está no versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, não era que João Batista tinha perdido a cabeça. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Vamos lá. Jesus, diga assim, Jesus. Jesus também, ele era afetado. Não quer dizer que ele não fosse afetado. Todos nós somos afetados por notícias ruins. Somos afetados, mas o que fazemos quando nós somos afetados? O que nós fazemos quando vem notícias ruins? O que nós devemos fazer? Devemos seguir o conselho de ser discípulo e imitar Jesus. Diz que no momento que ele ouviu essas notícias ruins, ele saiu, ó. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular. Agora, por que retirou-se de barco em particular? Porque se ele fosse a pé, ele não ia estar sozinho e não ia estar em particular. Ele tinha que ter um transporte ali, ele tinha que ter um barco, ele tinha que entrar dentro d'água para ficar sozinho. Se Jesus, que era Jesus, tinha que ficar sozinho para orar, por que você acha que você não precisa ficar sozinho? Você precisa. Se Jesus, que era Jesus e não tinha pecado, precisava, quanto mais nós. Nós precisamos muito mais. Se você não está entendendo que isso aqui é um segredo, Lembra de Elias? Ali eu estava falando de Eliseu. Mas Elias e Eliseu, para Eliseu ser quem ele era, ele fazia tudo que Elias falava para ele fazer. Ele andava debaixo de um discipulado bem pertinho com Elias e recebeu unção dobrada. E eu quero dizer que se você andar debaixo de Jesus, aqui bem pertinho de Jesus, você vai fazer as coisas que Jesus fez. Quando ele ouviu uma notícia ruim, ele saía de barco, em particular, para lugar deserto. Tem gente que tem medo de ficar em lugar deserto. Não gosto de ficar sozinho hora nenhuma. Você precisa aprender a ficar sozinho e orar a Deus. Esse é o grande segredo de todo homem de Deus. Buscar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Esse aqui é o discipulado que Jesus colocava em prática no seu tempo de oração. Eu vou mostrar. Ele ouviu uma notícia ruim, ele se separava de barco, ia para um lugar deserto sozinho, se restabelecia espiritualmente, emocionalmente. Por quê? Porque daqui a pouco ele ia ter que ministrar. Daqui a pouco você tem que ministrar, daqui a pouco você tem que orar com pessoas, daqui a pouco você tem que dar, e para você dar, você tem que ter, porque senão não adianta, que nada acontece, entendeu? Você não vai tocar na água e o machado vai flutuar, não vai vir provisão, não vai vir cura, não vai vir nada, se a gente não seguir o exemplo de Jesus. O segredo de Jesus estava na oração e comunhão com Deus. O seu segredo, só existe um caminho, é oração e intimidade com Deus. O resto tudo é legal e é passatempo, mas o que funciona de verdade, que abre as portas, que abre o caminho, é a intimidade com Deus. E é tudo que o inimigo vai fazer e trabalhar para que você não tenha, com preocupação, com perseguição, com tudo, para você não ter. Aí você consegue tudo e menos isso aqui. Ele ficou em particular num lugar secreto, deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Olha só, quando você quer alguma coisa, você paga um preço.
Por isso que às vezes Jesus não, olha, a gente às vezes quer ser mais bonzinho do que Jesus, mas Jesus não dá assim sem nada. Tinha um cego que queria ver, Jesus queria saber quanto que ele queria ver. Ele tinha que ter pelo menos, ele tinha que ter fé para ter cura. E fé é não desistir do que você quer de verdade. Tem que lutar, meu irmão, não pode ser mole. Tem que lutar pelo que você quer, porque não vem as coisas de nada. Todo mundo ficou zombando da cara dele. Para de atrapalhar Jesus. E Bartimeu gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo mandava ele parar, calar a boca. Jesus passou por ele, saiu andando, não parou. E ele gritava mais alto. Quando você diz que quer alguma coisa, você tem que gritar mais alto. Você tem que ser a pessoa que grita mais alto, que o pessoal vai ouvir a voz de quem fala mais alto. Entendeu? Você está lá num leilão, por exemplo, quer comprar um carro. 2.000, 2.000, 3.000, 4.000. Você tem que falar mais alto. Então aqui com Jesus também você tem que falar mais alto. E aqui, olha o seguinte, o que aconteceu? Logo que ele, olha só, não teve nem tempo. Nem todo mundo tinha barco. Era mais fácil seguir Jesus de barco? Claro, para chegar do outro lado. Mas se você não tem barco, vá a pé. Use o que você tem. A multidão foi lá encontrar com Jesus a pé. Qual o problema? Não tem problema, a gente tem que fazer o que se eu tenho um pé, glória a Deus. Qual é melhor, ter carro e não ter perna, ou ter perna e não ter carro? Ter carro e não ter perna, é melhor ter perna e não ter carro. Depois o carro chega, depois a coisa, o negócio é você ir. Chegar onde tem que chegar. O pessoal disse aqui, é claro que fala aqui, Jesus foi de barco, mas eles foram a pé. Diz assim, as multidões ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou os seus doentes. Olha só, Jesus, algumas horas atrás, 1 ou 2 horas talvez, ouviu uma mensagem horrível. João Batista perdeu a cabeça. Ministério é isso, serviço. Mas logo mais ele entra no lugar secreto. Qual era o lugar secreto? Lugar secreto é o lugar que você esteja sozinho. Pode ser seu quarto, pode ser a praia, pode ser o monte, pode ser o seu carro, pode ser qualquer lugar. Jesus foi no barco, no meio do mar. Mas olha só, o que acontece aqui? No caminho para lá ele foi orando. Mas quando ele chegou lá, ele tinha que ter o quê? Compaixão. Ele viu a multidão e ele sentiu o quê? Compaixão. É algo que é difícil de ver, porque você às vezes está tão envolvido emocionalmente com alguns problemas, com algumas situações, que a compaixão fica longe de você. Fica longe, porque você está saturado de tanta coisa para fazer, tão ocupado, e tanta coisa para pagar, e tanta coisa para resolver, e tudo só cai nas suas costas, e você tem que ter resolver de todo mundo, e aí você, se perder a compaixão, você para de ir. Você para de ir, você para de amar, você para de pregar, você para tudo. O segredo do discipulado é, não pare. Não pare. Não pare, não desista. Se caiu, levanta, se não tem, hora para ter. Então Jesus, que era Jesus sem pecado, orou o caminho todinho. Quando ele chegou lá, ele olhou para a multidão, ele teve compaixão daquela multidão. Olha só, fala assim, ó. Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus poderia estar doente emocionalmente, pensando em João Batista, que morreu. Mas ele escolheu olhar para Deus Pai, que ele só fazia o que via Deus Pai fazer. João 5,19. E continuou. O que você faz em tempos de dificuldade? Você para ou você continua com o seu alvo, com o seu objetivo, com a sua meta? E eu estou falando para você, das 3 áreas que a gente tem, a mais importante é a área espiritual. Porque desse plano aqui a gente não vai levar nada. A gente trabalha, junta para deixar para alguém. Porque a gente não vai levar. Quem aqui vai levar mais do que o outro? Quem vai levar mais sapato, mais roupa, mais dinheiro? Não vai levar. Agora, espiritualmente, você vai levar exatamente o que você plantar. Tem um galardão para você pelo que você plantar. E tudo que o inimigo quer que a gente fique tão ocupado que a gente não plante no plano espiritual. Por isso eu quero te dizer, continue. Ele teve compaixão deles. O que aconteceu? Ficou tarde. E as coisas começaram a ficar difíceis. Por quê? Era uma grande multidão. E eu quero te ensinar aqui discipulado de novo. Mestre e discípulo. Discípulo. Olha o que o discípulo falou aqui, ó. O discípulo no versículo 15 fala assim, ó. Mateus 14:15 fala. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Uma coisa muito comum na vida de discípulo é falar para o mestre o que ele tem que fazer. Eles adoram falar para o mestre o que ele tem que fazer. Chegou para Jesus e disse assim: Jesus, tu não está vendo não? Está ficando tarde, como é que esse pessoal vai comer?
Hã? Como se Jesus não soubesse que estava ficando tarde, né? Como se Jesus não estivesse vendo que estava ficando tarde. Mas Jesus era paciente, amoroso e sábio. Então o mestre tem que ter essas três coisas na vida: paciente, amoroso e sábio. Porque senão não consegue ser mestre por muito tempo. Vai se suicidar em algum lugar. Porque é verdade. Quantas pessoas estão tendo ataque cardíaco aí, morrendo? É difícil, mas Jesus tinha todas essas qualificações, porque você vai ouvir direto. Imagina como não chegar. Isso aqui é só alguns relatos, mas imagina o que Jesus não ouvia. E ele continuava, e continuava. E diz que falaram tudo sobre Jesus e batia nele, ele calado ficava, tendo todo o poder e toda a autoridade, que dizia assim, ó, só basta eu estalar os dedos que vem uma legião aqui de anjo e me salvaria daqui, me tiraria. Mas ele não usava o poder dele, ele não precisava reagir, ele não precisava provar quem ele era para ninguém, porque ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. O dia que você souber quem você é em Cristo Jesus e para onde você está indo, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, porque a sua vida você presta conta a Deus. Amém? Você não precisa provar nada para ninguém. Saiba quem você é e para onde você está indo, que você está livre. Se um se revoltar, esse um que está revoltado, ele vai se encrencar com Deus, mas você continua, que Deus bota 2, bota 3, bota 4, bota 5. Deus que ele vai fazer, ele vai mandar seguir o projeto da Bíblia. Ele vai mandar seguir o projeto para a sua vida. Dificuldades vão vir, é o teu coração que mostra quem você é. Agora, quando você fala o que você quer, você ouve o que você não quer, né? Então, o que Jesus fazia com os discípulos? Treinava eles. Você me traz a dificuldade, eu te trago a solução. O discípulo às vezes vê a impossibilidade, quando o discípulo ainda não está pronto, mas Jesus mostra sempre a solução, dizendo, você pode, você está trazendo para mim, mas eu quero que você faça. Olha só, disseram para Jesus, manda eles para casa, né? Já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu-lhe Jesus, eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Ou seja, olha o pensamento do mestre. Eles estão vendo impossibilidade, eu sou a porta da possibilidade, que ele é a vida, ele pode todas as coisas. Então vocês estão mandando que eles vão embora, e eu estou dizendo que vocês podem alimentar eles. Eles não se achavam capazes de alimentar. Você não é capaz sozinho, mas com Jesus você pode todas as coisas. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. O discipulado é isso, é abrir os olhos para as impossibilidades não existem quando você está com Deus. O discípulo do profeta viu que eles estavam quase presos ali, mortos por aquele tanto. O profeta olhou, abriu os olhos e viu que a bênção, os carros que Deus tinha a favor dele de anjo, era muito mais do que aqueles que estavam perseguindo. Aqui Jesus ia mostrar para eles na prática que ele pode todas as coisas. Diga assim, com Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu nunca vi essa palavra mais que vencedor. O máximo que você pode chegar é ser vencedor. Mas com Jesus você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Então é isso que eu tenho que entender. Se eu sou mais do que vencedor, eu fui criado para vencer. Eu fui criado para chegar lá. Então, se alguém vier dizer outra coisa, com todo carinho, com toda educação, querido, guarda para você, tá? Essas impossibilidades, que eu fico com as possibilidades. Você fica com o negativo, que não pode, que não dá, que não sei o que lá, que eu fico com o que pode, que dá e eu vou conseguir. No final a gente vai ver quem está certo. Vamos ver quando chegar lá no céu, se é que chega, né? Quem não crê, não chega, né? Quem crê, chega, porque é pela fé, diga assim, é pela fé. Deus vai te dar oportunidades de exercer a sua fé no meio dessas dificuldades. E aí, olha só, Jesus diz assim, eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Toda vez que vem uma dificuldade, Jesus diz que há uma possibilidade. Vocês vão dar a eles o que comer. Por quê? Porque o profeta, o mestre, está vendo lá na frente. Não existe nada difícil demais para ele mesmo, nem para Deus, que ele era Deus. Então, eles não conhecem o que eu conheço, eles não viram o que eu vejo, eles não experimentaram o que eu experimentei, porque ele saiu do céu, diz que ele desceu do céu, no céu não falta nada. Você já foi lá no céu? Já deu uma voltinha na Rua de Ouro, no que te espera? Porque aqui não é o que te espera. A gente começa a ser abençoado aqui, só que a nossa visão tem que ser celestial. Entenda que a casa que você está construindo mesmo é lá.
A casa que realmente vai ficar na sua vida, o que realmente vai ficar eterno para você, é o que você está construindo lá. E o tempo de você construir é hoje. O discipulado é hoje. E ele ia mostrar isso para eles aqui, ó. Deem-lhe vocês mesmo de comer. Eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o que temos é muito pouco, só dá para 1 ou 2 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Sabe o que ele diz? Traga aqui o que você tem. Esteja disposto a dar o seu pouco, que você acha que não é nada, para Deus, que com Deus ele é muito. Com Deus ele é suficiente para alimentar uma multidão. Sabe o que a gente pensa? Aí tem muita gente, como é que eu vou dar conta? Não é você que vai dar conta, é Jesus que vai dar conta. Você tem que parar de trazer a responsabilidade sobre você e levar para Jesus, porque você não pode mesmo, mas Jesus pode, e Ele quer fazer, Ele quer que você creia. E Ele diz assim, ó, e ordenou-as, tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, versículo 18, tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Jesus diz que ele ordenou, ou seja, tinha uma bagunça ali, né? Tinha aquele pessoal conversando, todo mundo assim, não prestando atenção. Ele senta todo mundo, e sentaram, e diz o seguinte, ó, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos, diga aí, discípulos. Ele dá os pães aos discípulos. Então o segredo aqui da multiplicação, você pega o que você tem, traz para Jesus, Jesus olha para Deus em reverência, abençoa aquilo ali e começa a distribuir. Deu aos discípulos para que eles distribuíssem, ou seja, Deus vai te dar algo para você distribuir e vai dar para você, para todo mundo, e vai sobrar, porque quando Deus faz alguma coisa, Ele faz para sobrar. Olha só aqui, ó, olha o que Ele diz aqui, em seguida deu aos discípulos, estes a multidão. Jesus agradeceu a Deus, deu aos discípulos de volta, e essa multidão. Se você pega uma bênção, não traz a Jesus e não abençoa, você não tem suficiente para dar para a multidão. Você tem que ter a bênção de Deus para voltar para a multidão. Foi Deus que trouxe, eles trouxeram aqueles 5 pães e 2 peixes, foi abençoado e voltou. Quando voltou, voltou multiplicado. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, volta multiplicado. Não existe uma semente que vai dar uma semente. Vai dar um monte de semente, vai dar um monte de espiga, vai dar uma colheita no mínimo de 100 por 1. Então, olha só. Versículo 29. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então olha só, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Então quero dizer para você o seguinte, ó, aquilo que você tem e você acha que é pouco, Deus está preparando você para ver Ele multiplicar, para alimentar milhares de pessoas. 5.000 pães, sem contar mulheres e crianças, foi mais de 10.000 pessoas. No culto passado eu mostrei as lutas que aparecem para a gente perder o foco, mas não perca o foco, estamos quase terminando a palavra, esse barulho aí vai estar repreendido em nome de Jesus. Olha só, o que aconteceu aqui? Jesus estava mostrando que era possível, com 5 pães, alimentar uma multidão. Jesus quer mostrar para você que é possível. Você às vezes acha que tem pouco e que está difícil, mas é possível você alimentar uma multidão. Agora imagina como ficou aqueles discípulos depois que passou pela mão deles e a multiplicação. Não acredito, está comendo, está multiplicando esse dinheiro, está pagando as contas, estou pagando, e vai sobrar no final do mês. Que isso? Se eu só tinha 5. Vou daqui a pouco chamar a polícia para prender esse cara. O inimigo faz tudo para a gente perder a paciência, mas a gente não pode, entendeu? A gente tem que tirar na esportiva, que se a gente for ficar irado com tudo que acontecer, a gente perde a graça. Estou dizendo isso na prática. Uma coisa é eu pregar sobre isso, outra coisa é eu sair daqui esculhambando tudo, vou ali pegar esses camaradas. Mas é isso que eu estou dizendo para você, a gente tem que botar as coisas na prática. Na verdade, quando vier a dificuldade, olha aí, ó,
Deus está fazendo uma obra, né? Graças a Deus, quando grava sem som, né? A gente ouve na internet sem som depois. Mas olha só, a jogada, o ensino é esse. Se eu me preparar para ser um mestre, se eu me preparar para ser um discípulo, o que eu vou ver é ensinar outras pessoas que o impossível é possível, pode acontecer. Pode acontecer, e Deus quer usar você. Você pode ser um daqueles que trouxe 5 pães e 2 peixes. Você pode ser um dos discípulos que Deus colocou os pães na sua mão para multiplicar. Ou você pode ser um mestre que está dizendo como vai acontecer. Sabe o que você faz para você ser abençoado? Você traz primeiro para Deus, pede a bênção de Deus e volta e distribui, que Deus não vai deixar faltar na tua casa, não vai deixar faltar na tua família, não vai faltar porta para se abrir para você. Eu quero dizer para você hoje, não existe nada que pode parar a bênção de Deus na sua vida. Nada, nem ninguém. Maior é o Senhor que é por você do que quem é contra você. O Senhor vai trazer sobre você uma bênção espetacular. Aqui ele continua fazendo um discipulado. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Vem uma parte agora, não tem como correr, que aqui o negócio aí é grande. Esse tempo de eleição é assim mesmo, tem que entender. O máximo pode fechar se quiser as portas, mas vai ficar muito quente. Está passando já. Vamos lá, continua aqui, depois você escuta a mensagem na internet sem esse barulho. O que ia acontecer? Eles viram o poder de Deus. Diga assim, o poder de Deus. Eles viram o poder de Deus. Deus mostra o seu poder. Deus mostra a sua bênção, mostra a sua graça. Mas para quê? Para te preparar para coisas maiores, amém? Você acabou de ver o pão multiplicado nas suas mãos, alguém normal e comum. Porque às vezes você olha, o pastor, o profeta, é um profeta, né, pastor? Mas Jesus disse que você que crê vai fazer coisas maiores. Diga assim, se eu crer, coisas maiores vão acontecer. E Deus está preparando você para coisas maiores. Vamos lá, coisas maiores começam com dificuldade. Coisas maiores começam com perseguição. Coisas maiores começam com provas grandes. Olha só o que ia acontecer com eles. Eles viram a multiplicação e Jesus estava dizendo para ele: eu quero que vocês agora vão para o outro lado. Eu quero que vocês experimentem o que está do outro lado, que era algo grande e extraordinário. Mas eles tinham que atravessar o mar. Eles tinham que andar de barco. E só Deus sabia o que esperava por eles lá. Olha lá. Versículo 22, olha lá. Versículo 22, fala o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha só, Jesus da glória, ele disse o seguinte: vocês têm que ir lá para o outro lado e eu despeço a multidão. Depois eu recomendo que vocês escutem essa palavra na internet, porque eu sei que esse barulho aí está atrapalhando. Quando Deus diz para você ir para o outro lado, às vezes você não quer ir. Você não quer ir. Deus disse para Jonas, vai pregar em Nínive. Jonas pegou o barco e foi-se embora. O barco quase afundou, né? A gente sabe, a baleia engoliu ele, porque ele não queria ir. E eu quero dizer para você, às vezes Deus vai dizer: querido, vá para o outro lado, eu quero que você chegue do lado de lá, eu quero que você vença, eu quero que você experimente coisas novas. Você está vendo o milagre? Foi para aumentar a sua fé, mas eu tenho algo mais nobre para você, eu tenho algo maior para você. Você tem visto a minha mão, você tem visto os milagres, mas eu quero coisas maiores. Para coisas maiores, vem gigantes maiores, vem provações maiores, vem responsabilidades maiores. É isso, vem a proporção da sua bênção. O que Deus faz? Ele insiste com os discípulos para ir para o outro lado. Por quê? Porque eles não queriam. Eu vou ficar despedindo a multidão, mas você vai para o outro lado. Eles entraram no barco e começaram a ir para o outro lado. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Diz o seguinte: de novo Jesus estava sozinho orando. Preste atenção. Quando repete alguma coisa na Bíblia, é que é muito importante. Jesus não tinha pecado. Jesus não ia fazer aquelas orações de Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me limpa, me purifica, não. Você acha que Jesus ia orar por quem ali? Por eles. Pelos discípulos que ele enviou para o lado de lá. A maioria das vezes, quando Jesus às vezes estava orando, além de receber a revelação de Deus, era orar para que o povo recebesse também. Que o povo fosse convencido, que os discípulos não desistissem.
Por que eu sei? Porque tem vezes que Jesus mesmo menciona, eu orei para que Satanás pediu para te cirandar, mas que não mexesse na fé dele. O inimigo, ele quer mexer na sua fé, ele quer acabar com o seu chamado, ele quer que você saia da vereda, para que ele tire a sua bênção. E eu quero dizer para você, Deus quer que você chegue do outro lado. O que aconteceu aqui? Jesus, ele subiu sozinho para orar. Subir sozinho para orar tem que ser algo constante na nossa vida, se você quiser bênção, se você quiser chegar do outro lado, se você quiser ajudar pessoas, você tem que orar, porque se Jesus ajudava pessoas, que ele orava por elas e orava por si mesmo. Você vai ser atacado, você precisa orar. Eu preciso orar, é a única maneira de eu poder pregar e ministrar para vocês. Eu preciso orar e interceder pelas outras pessoas, senão eu não fico de pé. É a única maneira de subsistir. Eles foram, olha só. Mas o barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Aqui era algo muito importante, que não podia ter barulho para a gente não perder o foco da mensagem. A hermenêutica da mensagem é o seguinte: diz que o vento soprava contra o barco, não era contra os discípulos, era contra o barco. Você tem que ler o texto e dizer o que o texto está dizendo. Diz que o vento vinha e a tempestade vinha contra o barco. O que é o barco? É o teu chamado. Jesus disse, vai para o lado de lá, entra no barco. É contra o teu chamado que vem o vento. É contra o teu chamado que vem as lutas que Deus quer para você. É contra o seu chamado. Eu preciso ler a Bíblia e entender o que está dizendo nela. Olha só aqui, versículo 24. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte sozinho para orar. Mas o barco já estava a considerável distância. Presta atenção, ele fala, o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ele quem? O barco. Senão ia dizer, soprava contra eles, contra os discípulos, o barco. Claro que quem está dentro do barco recebe o respingo da chuva e recebe o que está acontecendo fora, mas é por causa do chamado, porque depois que ele atravessasse aquilo ali, a vida deles nunca mais seria a mesma. Cada experiência que tem com Deus te faz ser uma pessoa diferente, te muda. É impossível você entrar num culto de verdade e prestar atenção e sair da mesma maneira que você entrou. Deus vai falar contigo, a palavra de Deus não volta vazia, alguma coisa dentro de você vai mudar. Por isso que o inimigo faz tudo o que ele pode para que você não chegue, usa qualquer boca, usa qualquer problema. Olha só, tem 2 carros, um quebrou, o outro esquentou, tudo para não chegar aqui, tudo, mas aí Deus dá uma saída, Deus sempre dá uma coisa, porque a bênção hoje vai ser grande, tem algo que Deus vai fazer grande hoje, essa palavra tem que ser muito poderosa para essas coisas que estão acontecendo. Por isso, quanto maior é a bênção, maior é a luta, a dificuldade espiritual, para a gente entender isso, porque às vezes você está decidido a desistir, aí ele diz, não desiste não. Sabe o que aconteceu? O tempo mais difícil que aconteceu aqui, a tempestade mais forte contra o barco, foi quando ele estava na metade do caminho. Jesus com certeza estava orando para que eles não voltassem, que eles não desistissem, que a ordem é atravessa e vai para o outro lado. Jesus com certeza estava orando por eles, para que eles chegassem do outro lado, porque as dificuldades vão tentar fazer que você volte, que você ande para trás. Pensa, quando você está pensando nesses pensamentos, não são seus, é do inimigo, não é de Deus, não é de Deus. Esses pensamentos de retrocesso, de volta, de perda, não, ele quer que você olhe para frente, que você prossiga, siga. Deus não fica calculando as suas quedas, ele diz, siga, eu te perdoo 70 vezes 7, mas não perca o desejo de continuar e olhar para frente. Deus te manda continuar. Ele chega aqui no meio da tempestade, olha só. Olha, contra o barco, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Olha só, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele. Jesus sabe onde você está. Foi ele que te mandou para lá. Agora, ele nunca disse que não ia ter problema. Se fosse Jesus, não ia ter problema. Negativo. Quem foi que te ensinou isso? A Bíblia diz que nós somos ovelhas em meio de lobos. Foi Jesus que te botou nesse barco, foi Jesus que te botou nesse caminho, nesse segmento, nessa área. Agora Ele quer que você persevere para você chegar do outro lado. Não desista quando vier a dificuldade. Veja onde você está errando e conserte aquela área. Treine naquela área. Ali o que está faltando?
A multiplicação veio quando eles entregaram a Jesus. Aqui, ó, em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quando você está passando por problema, jamais você pensa que é Deus. Jamais você pensa que é Deus que está querendo fazer alguma coisa na sua vida. Às vezes você nem lembra que Deus existe no meio do problema. E se ele aparecer, você chama ele de fantasma, de demônio, de alguma coisa, assombração. Porque você não vê Deus em meio aos problemas. Mas eu vou te dizer, Deus opera em meio aos problemas. É em meio aos problemas que vem o Senhor e te visita naquele meio do problema. É ali que Deus vai tratar ali deles de forma espetacular. Era ali que um deles ia experimentar o maior milagre para um ser humano, que era onde Pedro ia andar sobre as águas. Olha só, vamos aproveitar aqui para dar encaminhada para a gente terminar hoje um pouco mais cedo. Olha lá. Ele disse assim, ó. Olha a palavra de Jesus. Enquanto eles estavam, olha, discípulos no meio de problema, aterrorizados. Mestre, anda sobre os problemas. Tem problema não? Quer um pouquinho para todos meus? Tu nem imagina. Quer um pouquinho? Mas eu vou andar sobre os problemas? Eu vou me deixar bater? Eu vou esmurecer? Jamais. Vou olhar para trás? Jamais. Jamais, porque a minha visão é de fazer discípulos. Mas em certas áreas, Deus já tem me liberado uma unção de mestre. Eu não vejo assim dessa maneira. Eu não olho dessa maneira. Não me puxa para baixo não, deixa eu voar. Corta quem te puxa para baixo. Corta quem diz que não vai dar certo. Poda. A Bíblia diz que para uma árvore crescer, ela tem que ser podada. Uma empresa de um milionário, quando ele vê que o negócio está quebrando, a primeira coisa que ele começa a ver, onde é que vamos cortar a despesa? Onde é que vamos cortar isso? Mas parar de voar, não vamos parar não. Não pare de voar, corte o que está lhe atrasando, corte o que está colocando você para baixo, corte o que está tirando você perto de Deus, porque da sua vitória vem do Senhor, a sua alegria vem do Senhor, a multiplicação vem do Senhor, a saúde vem do Senhor. Corte mesmo, porque Deus vai te abençoar. Agora, se a pessoa quer voar com você, quer o sinal, então vem, porque eu estou aqui para fazer discípulo, vem voar comigo. Olha, deixa eu te mostrar, quando Jesus foi multiplicar aqueles pães, ele não mandou ninguém para casa. Ele é Deus suficiente para alimentar todo mundo. Sabe o que ele dizer? Deus é Deus suficiente para ter milagre para todo mundo. Não é para alguns não. Todos comeram, todos, e sobraram. Todos comeram. Não é para alguns, é para todos. Para todos. Agora, por quê? Porque todos pegaram um pezinho, saíram da sua cidade e foram lá para ouvir Jesus. Quando você saiu da sua casa e chegou aqui para ouvir Jesus, você faz parte de quem Deus quer abençoar, de quem Deus quer multiplicar e fazer cura e milagres. Aqui, eles estavam no processo de discipulado. Discípulos amedrontados, acabaram de ver multiplicação. Será que aquele que multiplicou o pão através das nossas mãos, que eles que deram, era assim, ó, Jesus só abençoou e deu na mão deles, mas na mão deles o pão multiplicou. É na sua mão, enquanto você está disposto a dar e dividir, que vai multiplicar e não vai faltar. Diz que recolheram cestos do que sobraram. Agora eles iam passar por uma dificuldade. Cadê que eles estavam lembrando de Jesus? No meio da dificuldade, aquele que me livrou ontem é o mesmo que me livra hoje. Aquele que me ajudou no mês passado é o mesmo que me ajuda hoje. Aquele que fez milagre ontem é o mesmo que vai fazer milagre hoje. Deus não deixa de ser Deus na sua vida por causa de você, do seu erro. Eles estavam morrendo de medo. Jesus não deixou de ser Jesus por causa do medo deles. O que não foi na fé deles, foi na fé de Jesus. O que não é na fé do discípulo, é na fé do profeta, do mestre. Se não é na tua fé, é na minha. Está entendendo? Se você não tem fé para ser curado, mas eu tenho fé que Deus vai te curar. Entenda. Tem coisas que isso aqui era na fé de Jesus. Eles estavam morrendo de medo. Mas Jesus não te deixa só. Elias, na fé dele, creu em Deus, mandou fogo do céu. Algum momento depois, Jezabel mandou uma palavra ruim para ele, ó, puxou ele para baixo assim, ó. Ele caiu no chão, figuradamente, e ele disse que eu morra, eu sou o único dos profetas. Veio uma depressão sobre ele, porque ele ouviu a palavra de alguém que puxou ele para baixo. Aí ele queria morrer, mas Deus
é Deus. Ele disse, negativo, mandou um anjo lá, alimentou ele, ele continuou correndo. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: Deus não vai permitir que você pare, e Ele vai insistir que você entre no barco. Ele insistiu com os discípulos, entra porque tem mais, e o mais está quando você for aprovado. A aprovação de Deus quer dizer, entra no barco e se prepara para lutar, se prepara para vencer as dificuldades, que quando você chegar do outro lado, você vai ser aprovado. Eles estavam no meio da prova, se pelando de medo, mas não desistiram. Às vezes está com medo, às vezes está com problema, às vezes a sua fé não está do jeito de mestre ainda, mas você não desistiu, então você vai chegar lá. Deus vai te treinar e você vai conseguir chegar lá. E um dia você vai contar os milagres que Deus fez, faz e está fazendo na sua vida. Você vai contar para outras pessoas. E acontece o quê? Eles começam a ficar aterrorizados quando viram Jesus. Pensou que era um fantasma, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Quando Deus fala contigo, Ele vai dizer coragem. Diga assim, coragem. Palavra de Deus para você, coragem. Seja forte e corajoso. Para Josué guiar o povo, ele tinha que ser forte e corajoso. Deus não deu espírito de medo. Eu estou morrendo de medo. Não foi Deus que te deu esse espírito, tá? Não foi Deus. Repreenda ele da sua vida, porque não foi Deus que deu espírito de medo para ninguém. Às vezes o profeta, mesmo sendo profeta, tem debilidades e não vê, só que outro profeta mais experiente vê, olha, esse negócio vem de Deus não, meu filho, esse negócio vem de Deus não, que Deus não dá medo para ninguém não. Ele vai tratar esse medo na sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso que eu digo para vocês que entrar em qualquer lugar, em qualquer coisa, porque medo às vezes vai te livrar de cair de um buraco, uma percepção de um lugar perigoso, tudo bem, mas não medo de seguir o chamado de Deus, não medo de dar sua vida para Deus, que vale a pena, porque vale. Então olha só, Jesus disse o seguinte: não tenham medo, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse a Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Olha só, adivinha quem ouviu a palavra de Deus ali no barco? Pedro ouviu, sabe por quê? Porque ele demonstrou com atitudes que ele não tinha medo. Ele podia ter dito, deixa eu ir nadando até lá. Ele perdeu tanto medo, ouviu a palavra de Deus, perdeu o medo que ele disse, deixa eu ir até, se é o Senhor, deixa eu ir até onde o Senhor está, andando. Ele ainda disse como ele queria ir, andando sobre as águas. Uma coisa era ele pegar os bracinhos dele e nadar, ele era pescador e nadava bem até demais. Mas ele disse que como ele queria. Como é que você quer andar? Sobre os problemas, como Jesus andava, sobre o mar, ou você vai ficar no barco? Vai ficar no barco e não vai experimentar o sobrenatural. Quando você perde o medo, você anda sobre as águas. De 12, só um andou sobre as águas. E não era o mais tratado não, não era o mais polido não, e não era o mais crente não, viu? Era o mais valente que tinha. Mais valente, que a valentia dele fez até ele negar Jesus 3 vezes, né? Tão valente até demais, né? Que chegou a desafiar Jesus e quase se quebra todinho, mas não teve medo. Porque quando Jesus disse, olha, ainda hoje tu vais me negar 3 vezes, eu? Negativo, eu morro, mas não te nego. Qualquer um pode te negar, menos eu. No mesmo dia, o medo veio sobre ele, ele negou Jesus 3 vezes. Ou seja, quando Jesus fala uma coisa, ele ficar, se Jesus está falando, pode acontecer. Se Jesus está falando, é melhor, pode acontecer, não, vai acontecer. E aqui é o seguinte, Pedro disse, olha, e eu quero mostrar isso para vocês aqui, porque Jesus andar sobre as águas, eu espero isso acontecer. Se eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Ele pode andar sobre as águas. Ele é o Criador das águas, então Ele pode andar sobre as águas. Agora, um negócio é o seguinte, você crê em Deus, que Ele vai te fazer sobre as águas, aí é outra coisa, andar sobre as águas. É outra coisa. Então, você tem que entender que Deus, Ele vai te capacitar a experimentar isso. Aí é diferente. Eu andar sobre as águas, humano, pecador, cheio de problemas, isso mesmo, Ele quer fazer que você e eu andemos sobre as águas. Vem. Agora, olha o que acontece, olha o processo dele aqui. Venha, respondeu ele. Você precisa ouvir a palavra dele e venha, viu? Porque até hoje, já tentei andar sobre as águas, só quando as águas estão bem rasinhas, assim que parece que eu estou andando sobre elas, né? Fisicamente falando, né? Que você vai andando sobre as águas, mas espiritualmente tenho andado sobre as águas. Andar sobre as águas quer dizer enfrentar todo e qualquer problema, crendo que Deus vai prover e está provendo, e te segurando enquanto você anda. É não desistir e olhar para frente. É ter amor no coração para perdoar e andar para frente. Olha só, Jesus chamou eles, venha, estamos acabando. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando
reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: salva-me. Olha só, tem muita gente que quando você sai e anda pela fé, vai tentar lhe julgar. Ah, você está doido, você é um irresponsável, você não sei o quê. Tá certo, sabe por que eles falam isso? Porque nunca saíram do barco. Outra coisa, as pessoas também dizem assim, ele está afundando, está longe de Deus, ele está afundando, está com medo. Mas Pedro estava perto o suficiente de Jesus, para Jesus dar a mão a ele e levantar ele, enquanto os outros estavam no barco, entendeu? Então, olha, só ele foi o mais, tipo assim, vamos dizer, às vezes quem arrisca, quem tem fé, é quem está disposto a, se preciso for, às vezes diz assim, quem já viu alguma coisa afundar devagar na água? Diz que ele começou a afundar, mas começou, quer dizer, não quer dizer que ele afundou, ele começou a afundar, mas foi tempo suficiente dele clamar a Deus e Deus o restaurar. O que quer dizer que você vai passar por tempos difíceis quando você vai para território diferente. Você está indo para um lugar estranho, um lugar diferente. É um lugar que você nunca experimentou, que dá medo, uma situação que você nunca passou antes. Às vezes parece que você vai afundar, mas você clama para Jesus, Jesus te dá a mão e te levanta. É uma situação que você nunca passou antes. Mas ele está aqui registrado que Pedro andou sobre as águas. Não está aqui sobre Tiago, sobre João, sobre ninguém, porque só ele andou sobre as águas. A tua fé vai te fazer único. Você vai poder falar do que você experimentou para os outros. Ele ia dizer para os filhos, para os netos: eu andei sobre as águas. Eu fui até Jesus, andei sobre as águas, porque ele experimentou. Você vai poder falar daquilo que você vivenciou e você experimentou por causa da sua fé. E aí estamos quase acabando. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte: tem tempestades que são repreensíveis, que tem tempestades que Jesus, por exemplo, a outra tempestade, Jesus estava no barco dormindo, certo? Essa ele estava andando sobre, ou seja, Jesus não deixava que as tempestades da vida guiassem ele. Tinha tempestade que ele estava no barco e dormia com a cabeça sobre o travesseiro. Você não pode deixar que situações venham tirar o seu sono. Não pode deixar que coisas venham tirar a sua paz, porque você tem que descansar em Deus o suficiente para crer que Ele vai prover e que Ele vai suprir para todas as necessidades. Esse é o nível de fé do mestre. Tempestade vem, ele estava dormindo, ele acorda: ei, você não se importa com a gente não, vai morrer aqui. Como é que vocês vão morrer, seus abestados, se eu estou com vocês? Como que vocês vão morrer se eu tenho um propósito para vocês discipular? Como é que vocês vão morrer se o propósito de Deus não se cumpriu na vida de vocês? Às vezes você está vendo coisa totalmente fora se você crê no Evangelho. Como é que Deus vai deixar você afundar, ou parar, ou desistir, se o propósito dele está lá na frente, se a promessa dele é lá na frente? Ele não vai deixar, ele não vai deixar. E ele diz, às vezes, ele repreendeu: ei, ele estava andando sobre as águas, mas olha, você acha que Jesus não falava com ele não? Falava: olha, Senhor. Ele disse: ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé. Olha só, ele andou sobre as águas, mas o mestre sempre vê mais. Diga assim: o mestre sempre vê mais. Sempre vê que tem mais. Por isso que a vida de Deus é extravagante, é maravilhosa. Sempre tem mais. Sempre dá para fazer mais, sempre dá para receber mais, ter mais unção, mais graça, ser mais abençoado, tocar mais vidas, fazer mais. É infinito o que você pode experimentar de Deus quando você crê. E Jesus vai te incentivar. Ele podia dizer: que bom que você andou sobre as águas, que você creu pelo menos um pouco. Mas ele não vê isso. Ele diz assim: olha, homem de pequena fé, por que duvidaste? Tu não estava andando, tu não estava experimentando, tu não precisava afundar. Deus não quer que você pare, não precisa parar para voltar. Não pare, continue. Porque às vezes você para, se quebra todinho, aí depois vem e volta, mas não precisa passar por isso. Não precisa ser pródigo, ter que sair lá para o mundo, para ver que o mundo não presta, para voltar, para depois ser reconciliado pelo amor de Deus. Deus vai fazer isso, vai te reconciliar e vai te amar sempre. Mas é melhor não ir, é melhor ficar na casa do Pai. O melhor é ter intimidade com Deus, entendeu? É muito melhor se manter. E para terminar, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem tempestades que não é o diabo que botou na tua vida. Não é. Foi Jesus que botou ele no barco. Foi Jesus que deixou aquela dificuldade acontecer. O negócio é o seguinte: cadê a sua fé? Pergunta aí para sua irmã, cadê a sua fé?
Temos que usá-la. A fé foi feita para ser operante. Tenho que usar a minha fé. Jesus chegou para o discípulo e disse: homem de pequena fé, temos que usar a fé. É um confronto, isso não é consolo para a gente, mas é necessário a gente ouvir uma palavra. Eu preciso usar minha fé, eu preciso crer que Deus vai restaurar, que Deus vai melhorar, que a partir daqui coisas melhores virão, que Deus está me tratando, que Deus vai abençoar. É isso que você tem que ver como uma oportunidade. As dificuldades são degraus para o crescimento espiritual. As dificuldades são degraus para o amadurecimento, para que você lide com as suas emoções. Deus não te chamou para que você goste ou não goste, para que você sinta vontade ou não sinta. Ele chamou para que você acredite e faça. Porque muitas vezes a gente não está com vontade. Nem Jesus não estava com vontade. Algumas vezes ele dizia: se possível passa de mim, porque eu não estou com vontade. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E eu quero finalizar dizendo a você o seguinte, estou acabando mais cedo hoje. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Eles precisavam ter essa experiência com a tempestade. Por quê? Adivinha o que eles eram especialistas? No mar, em pescaria, com barco, com tempestade. Eles moravam, viviam todo dia indo para o barco. Eles sabiam que era uma tempestade. Mas essa tempestade era inigualável. Essa tempestade era de afundar mesmo, era de matar os camaradas mesmo. A dificuldade era além do que eles podiam suportar. Vão vir situações na nossa vida que vão ser além do que a gente pode suportar. É aí que você vai clamar por Deus. É aí que você vai descobrir Deus. É aí que você vai ver como Deus opera, como Deus te fortalece, como Deus sara, como Deus cura, como Deus envia os seus anjos para te ajudar. Que além do que você pode suportar, você tem que orar, você precisa pedir ajuda. E aí que Deus vem, que diz: como você é fraco, aí você é forte. E eu quero dizer para você hoje: não existe dificuldade que não possa cooperar para o seu bem. Se você começar a clamar a Deus, Deus vai te mostrar o que isso aí pode te ajudar para crescer, o que isso pode te ajudar para se posicionar, o que isso pode te ajudar a cortar alguma coisa que está te fazendo baixar, que está te fazendo cair, que está te fazendo desistir das coisas de Deus. Porque só existe uma maneira: você precisa voar mais alto, crer e mais alto, porque o discipulado é isso, é mostrar para eles que é possível. Eles acham que não é, o discípulo acha que não é, mas o mestre sempre vê que dá mais um, tu consegue mais 1 quilômetro, tu consegue mais 2, correr mais 2, tu consegue levantar mais 10, nem você cria que acontecia, mas alguém acreditou em você, que você vai quebrando, rompendo os seus limites, aí na próxima vez você já aguenta mais, entendeu? É assim. Agora não quer dizer que não vem multiplicação de pão. Olha, Deus me usou para multiplicar pão, aí aparece uma tempestade, tá tudo lá se borrando de medo, tudo lá com medo, tudo lá querendo desistir, tudo lá. Da onde é que saíram esses discípulos tão frouxos? Da onde é que saiu esse pessoal tão sem noção, sem Bíblia, para pensar um negócio desse, totalmente fora da visão de Deus, totalmente fora do padrão, totalmente fora do discipulado? Da onde é que saiu isso? Se Jesus mandou perseverar, se Jesus mandou ir, se Jesus mandou que você será mais do que vencedor. Então toda vez que vem esse desânimo, vem palavra, vem pessoas para te colocar para baixo, corta. Educadamente, com amor. Não, querido, fica com esse teu pensamento aí para ti, porque eu prefiro vencer, eu prefiro continuar, eu prefiro expandir, porque o que Deus tem para a minha vida e para a tua também é muito grande. Se tu não quer receber essa bênção, não me tira da minha. Eu vou ficar aqui e vou crescer e vou perseverar, amém? Fique de pé. Eu quero orar por você, porque você que está aqui hoje é um discípulo, alguém que Deus tem investido na sua vida. Deus tem ministério, Ele tem coisas grandes para você. Não interessa onde você está, quando você decide olhar para o Senhor e pedir para Ele, Ele abre portas. Ele diz assim: nada tendes porque nada pedis. Peça para Deus abrir seus olhos hoje. Como é que começa o chamado na nossa vida? Quando Deus abre os nossos olhos e mostra para a gente o que é mais importante. Toda pessoa inteligente sabe que tem que colocar as prioridades em primeiro lugar para dar certo. Eu preciso parar e organizar, ser organizado, ver o que é prioridade na minha vida, o que é mais importante, para que você não fique sobrecarregado. Tente colocar isso na sua vida, uma meta, uma visão clara, para que você chegue lá. Jesus tinha e não deixava ninguém tirar ele daquela visão. Tenha uma visão clara, que Deus te ama, que você é mais do que vitorioso, que Ele quer que você cuide de pessoas, que você dedique a sua vida para Ele. Coloque Ele em primeiro lugar, que Ele vai te abençoar. Se tem alguém aqui nessa noite que quer reconsagrar a sua vida, que quer reconsagrar a sua vida com Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus e quer vir aqui na frente, eu vou orar por você. Se tiver alguém aqui que quer reconsagrar a sua vida para Jesus, se você quer
Se todo mundo está de casa, amém. Se alguém quiser reconsagrar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Se não, coloca a sua vida aí no altar do Senhor, fala em posição de oração. Apresenta ele aí, porque eu creio que você é discípulo. E assim como o profeta, o mestre, orou pelos discípulos, Deus abriu ali os olhos do discípulo. E eu quero orar por você hoje, que Deus possa abrir os seus olhos para ver que Deus é maior, que a solução é o Senhor Jesus, e Ele é por você e não contra você. Então eu queria que nesse momento você fechasse os olhos por algum momento, orasse a Deus, você no seu íntimo, falasse com Deus, fale com Ele, Ele está escutando a sua oração. Mostre para Ele que você quer mais dEle nessa noite, que Ele quer te abençoar, Ele quer abrir portas que nenhum homem pode fechar. A porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. Nós estamos sendo, como eu tenho falado, Jesus, Ele não chegou lá e separou Pedro por causa da besteira de ter negado Ele. Ele perdoou Pedro, e Pedro se tornou um apóstolo. O teu perdão, às vezes, libera crescimento para as pessoas, te libera maturidade, libera que você é maior. O profeta perdoou aqueles que estavam lá na frente. Ele perdoou aqueles homens que foram matar, ainda alimentou eles. Mostra que você é mais forte. E eu quero dizer para você hoje, libere perdão, libere seu coração, para que o Senhor venha tocar você hoje, que o Senhor venha tocar na sua vida hoje, porque você veio aqui por um propósito de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para te ungir, para te separar, para dizer que a partir de hoje Deus vai abrir a tua visão espiritual para ver grandes coisas, para que você seja abençoado, que você prospere, que não desista. Você é um soldado. Soldado não olha para trás. Ele vai cumprir o seu chamado. Ele não volta antes de fazer o que foi fazer lá. E eu quero dizer para você, nós somos soldados de Cristo. Estamos aqui, vamos perseverar para o alvo. Lembre-se de uma coisa: se Deus tem te dado uma unção de discipulador, de mestre, e Ele disse, faça discípulos, traga alguém. Não fique, eu lavo minhas mãos. Quem fez isso foi Pilatos, viu? Não faça isso não. Traga as pessoas, ame as pessoas, se disponibilize para trazer, amém? Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando aqui uma música, você vai orando aí onde você está e consagrando a sua vida a Deus, apresentando as suas causas a Deus. Eu vou orar com as pessoas aqui rapidamente, vou ungir rapidamente, reconsagrar a vida de alguns aqui, em nome de Jesus, orar por outros aqui em nome de Jesus. Receba a palavra. Quem vai fazer algo na sua vida não sou eu, é Deus. Mas você se posiciona e diz que Deus vai tocar sobre você, sobre a sua vida, e é Ele que vai fazer. Eu vou orar rapidamente. Você onde você está, começa a apresentar a sua vida a Deus. Você onde você está, começa a apresentar a sua casa, o seu negócio. Começa a apresentar a Deus. Entenda, a sua bênção vem do Senhor. Ele é o Criador, Ele que faz conexões, Ele que abre portas, Ele que manda, Ele que supre as nossas necessidades. Por isso eu quero tocar em cada um de vocês aqui. Vou orar rapidamente e em seguida nós vamos entregar esse culto ao Senhor. E eu creio que cada um que está aqui hoje, Deus vai abrir os seus olhos espirituais para o que Ele tem para você. O teu coração vai começar a queimar por mais de Deus, mais sede, mais fome, mais vontade de estar na presença de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, se prepara. A partir de novembro, de dia 1 até 21, vamos entrar num jejum aí prolongado de 21 dias. Só verdura, fruta e suco, tá certo? E eu quero... a igreja está toda convidada. São 21 dias de consagração, 21 dias de buscando a Deus pelo sobrenatural de Deus. E é um jejum coletivo, é para toda a igreja, tá certo? 21 dias. Você que está querendo esse tempo de consagração, limpar aí seu organismo, seu corpo e sua mente. Eu creio que é um tempo de você se preparar psicologicamente, comer todas as besteiras que quer comer agora, e se preparar aí para o novembro com Deus aí, com 21 dias, novembro com Deus aí, consagrado mesmo, para nós que vejamos milagres. Esse lugar aqui seja pequeno, né? Talvez nós vamos ter que mudar para um lugar bem maior que esse, e bem mais distante, para não sofrermos os ataques desses barulhos, amém? Começa a orar e falar com Deus, que eu vou passar rapidamente ungindo as pessoas que aqui estão, amém?
Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo. Aleluia, glória a Deus. Coloca a sua mão para frente agora. Nós estamos encerrando esse culto. E eu queria dizer para você, você vai voltar para casa, mas com uma forma diferente. Você vai voltar para casa encorajado a continuar, a entender que a qualquer momento, e eu creio que o momento foi hoje à noite, o Senhor entrou no meio da tempestade. Ele entrou andando sobre a tempestade e está dizendo: meu filho, se eu ando sobre a tempestade, vocês podem andar também. Vocês podem andar também. Você pode andar, porque Deus é contigo. E no momento que você começar a andar, as tempestades elas vão começar a sumir, elas vão começar a desaparecer, porque a tua fé é maior do que qualquer tempestade. Porque o Jesus que alimenta a tua fé, Ele está aqui hoje, está dizendo: eu te dou força, eu te dou força, eu sou contigo, você não está sozinho. Eu estou no seu barco, você tem respondido o chamado, você tem escolhido vir para a casa do Senhor. Coisas extraordinárias eu vou fazer na tua casa, coisas extraordinárias eu vou fazer através de ti. Coloca a mão para frente agora. Eu quero orar pedindo que o Senhor venha multiplicar. A minha oração é que Deus coloque pão, palavra de Deus na boca de cada um de vocês, e que vocês convidem pessoas para virem para cá, para entrar no barco. A igreja é o barco, a igreja é a arca. Vai chegar um dia que não vai chover, não vai ser chuva que vai vir fogo, e você precisa estar numa igreja, precisa estar na arca, porque Jesus está voltando. E esse é o lugar que Deus quer te ver. Deus quer que você esteja dentro na volta de Jesus, e você seja a igreja. E eu quero desafiar cada um de vocês: comecem a evangelizar. Eu tenho orado por vocês. Comecem a evangelizar, trazer pessoas. Queria parabenizar, o pastor Ednardo esteve ministrando uma comunidade nova, ministrando para pessoas diferentes. Glória a Deus pela vida do pastor Ednardo e todos aqueles que estiveram com ele evangelizando. Mas a iniciativa, o desejo do coração de prosseguir, isso alegra o coração de Deus, de se dispor para mais na obra de Deus. Isso se chama Jesus, isso se chama perseverança, isso se chama crescimento espiritual. E Deus honra aqueles que honram a Ele. E eu quero orar por você. Evangelize, convide alguém. Você que trouxe alguém hoje, parabéns para você. Você fez aquilo que Jesus colocou no seu coração, e essa pessoa que veio aqui hoje por causa de você foi abençoado, foi abençoada. Convide mais um, traga alguém na quarta-feira, traga alguém no domingo, visite uma célula na quinta, na sexta ou no sábado. Tente, faça tudo para estar mais perto de Deus, que eu garanto a você que todas as coisas vão se alinhar e você vai ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas também que estão assistindo esse culto na internet, pelo YouTube, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, derrama da tua graça, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em todo o tempo e ver a sua bênção sendo derramada sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a continuar andando sobre as tempestades
tempestades. Se o mar não se abrir, a gente anda sobre as águas, Senhor, porque o Senhor é conosco, um Deus de milagres. Assim, Senhor, leva cada um para suas casas, sabendo que eles são chamados, são discípulos que vão fazer discípulos, e o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vão em paz, que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo esteja com vocês. Temos uma cantina abençoada ali. Se você está com fome, passa na cantina ali, abençoa a obra e seja abençoado em nome de Jesus.